Boa tarde, Moreira Lopes. Boa tarde aos ouvintes também do Sintonia da Tarde e aos internautas do Tribuna do Leste. Falamos aqui diretamente da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu. Estamos aqui com a doutora Adeline Ribeiro, né? E falamos agora sobre o Ronda 106,9 e o nosso tema de hoje é abuso infantil. E a gente está tendo casos recorrentes, tanto aqui em Manhuaçu quanto também na região. Doutora, eu gostaria que você falasse um pouco desse tema, né? Como eu falei anteriormente, a gente está tendo recorrentemente, né, esses tipos de situações aqui em Manhuaçu e também na região. Isso. Primeiramente, né, boa tarde, Moreira, boa tarde, Ana Flávia, é um prazer estar aqui com você. Boa tarde, né, a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo aí mais uma vez e, infelizmente, né, ou felizmente, para estar falando desse assunto aí que é de extrema importância. Realmente, né, esse crime, né, de abuso sexual, ele tem acontecido com muita frequência na nossa região. Não é de hoje, né, mas ele continua acontecendo e a gente percebe que, mesmo diante, né, de inúmeras entrevistas, das redes sociais muito disponíveis aí falando sobre assuntos, sobre formas de prevenção, isso não tem sido suficiente para fazer, pelo menos, diminuir os casos de abuso. E a gente percebe que existem algumas medidas, né, de proteção que facilitam ou, pelo menos, impedem um pouco que os abusos aconteçam. E o primeiro deles é a educação sexual. A gente tem uma mania, né, de querer educar nossos filhos falando que eles têm que ser educados, que eles têm que respeitar os mais velhos, que eles têm que ser obedientes, mas a gente esquece de falar também sobre as partes do corpo, sobre a educação que ele deve ter, porque isso é um tabu que a gente carrega aí, né, de outras gerações, que a gente não fala sobre o assunto. Às vezes as crianças fazem algumas perguntas sobre isso, a gente esconde, não sabe como responder, mas na verdade a gente tem que encarar a realidade perto, porque isso é uma forma de prevenir o abuso. Então, a educação sexual, falar sobre as partes do corpo, o que é um toque agradável, o que é um toque desagradável, o que é uma autoproteção, um autocuidado, é muito importante. Além disso, a gente também tem que falar, porque os adultos, as crianças estão muito em redes sociais e a gente precisa supervisionar isso. Se as crianças estão dando respostas, se as crianças estão encaminhando fotos para esses abusadores, né, que normalmente se utilizam também, não só do mundo real, né, sendo parentes, familiares ali, mas se utilizam também do mundo online para estar praticando esse tipo de crime. Então, a gente precisa estar supervisionando isso. Outra medida de proteção é estar atento quando uma criança ela apresenta assim, um desprezo por determinada pessoa. Ela chega ali na casa de um familiar, de um vizinho, cumprimenta todo mundo, menos uma pessoa. E a gente faz o quê? Vai lá, cumprimenta, dá um abraço, dá um beijo. A gente tem que primeiro entender por que que essa criança está agindo dessa forma com aquela pessoa. Depois a gente vai fazer, né, nossas avaliações aí sobre educação e tudo mais, que ele deveria cumprimentar ou não. Mas primeiro a gente tem que estar atento a isso, porque isso é um sinal também. E em que situações essas denúncias são essenciais e como que esses pais e esses responsáveis podem estar fazendo essas denúncias? Então, as denúncias elas são essenciais por quê? Muitas das vezes as crianças relatam um fato e às vezes os pais ou, né, as pessoas que estão ali se relacionando com aquela criança não dão muita credibilidade, acham que aquilo ali não é possível de acontecer. Só que o que a gente recomenda? A gente recomenda que a denúncia chegue até nós. Para quê? Para que a gente inicie uma investigação e aí sim a gente chegue a alguma conclusão no final. Se aquilo realmente foi algo inventado por aquela criança ou se aquilo foi realmente algo verdadeiro. Porque normalmente as crianças ficam muito desacreditadas nesse tipo de situação. Por quê? Porque normalmente os abusadores eles não vêm vestido com uma capa de monstro, né? Normalmente eles vêm de uma maneira carinhosa, é uma pessoa em que a família confia plenamente e que eles nunca imaginam que ele possa ser capaz de fazer isso. E é por isso que a gente tem que estar muito atento e confiar no trabalho da polícia no sentido de denunciar. E aí sim, a partir das investigações, a gente vai chegar a uma conclusão se aquilo que a criança falou verdadeiramente aconteceu ou não. E como que pode estar sendo feito essas denúncias, né, nesses casos de abuso infantil? Na verdade, essas denúncias podem chegar, né, até nós diretamente ou através do Disque 100, que é um tipo de denúncia que pode ser anônimo ou não, né, que muitas pessoas têm, às vezes, medo de se envolver naquela situação, então preferem denúncias anônimas, mas o Conselho Tutelar, o CRES, o CRAS, a Polícia Militar estão super aptos aí, né, a estar recebendo esse tipo de denúncia.
E como que os pais e esses responsáveis, eles têm essa dinâmica de que esse caso vai ser investigado ou não? Olha, o primeiro passo que a gente deve aqui ser um sinal de alerta aí para os pais e responsáveis é o seguinte: as crianças normalmente ela mantém ali um padrão de comportamento e ninguém melhor do que os pais, os professores ou até aquelas pessoas que estão ali naquela rede de proteção daquela criança são capazes de entender que houve alguma alteração de comportamento, seja alteração de sono, seja alteração de comportamento, aquela criança que era mais calminha agora está muito mais irritada, aquela que era irritada agora está mais quieta no canto dela. Então, assim, ninguém melhor do que as pessoas que realmente convivem no dia a dia com aquela criança sabem identificar isso. Então, assim que tiverem algum sinal, nos procurem para que a gente faça a investigação, tá? Porque muitas das vezes é através das diligências que a gente faz aqui, né? Do exame realizado pelo médico legista que a gente chega a conclusões seguras de que aquilo ali aconteceu ou não, inclusive incidindo aí em determinados casos, né, previstos em lei aí, a gente pode até conseguir a prisão daquele autor. E qual que é o tipo de suporte que a Polícia Civil dá, né, tanto para as crianças quanto para os pais e para os responsáveis também, como deixar esses casos em sigilo, né, que a gente tem muitos casos que as pessoas ficam sabendo, a sociedade como um todo, né, como manter essa questão em sigilo? Na verdade, a gente, né, todos os casos de violência sexual, eles são apurados aqui pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, né? Todos os casos estão conosco aqui, e eles correm, vamos dizer assim, em segredo de justiça. Então, a gente não pode estar fazendo divulgação de nome, né, nem da criança, nem do suposto autor, nem de idade, nem nada disso, justamente para a gente preservar aquela criança que já está sendo vítima, que já foi vítima, né, de um abuso. Então, a gente precisa preservar isso. E é diante das diligências que a gente consegue, como eu já disse, chegar aí a um resultado final. E qual que é a dica que você deixa para os pais e para os responsáveis em relação ao abuso sexual infantil, reiterando também, né, como a gente está tendo frequentemente, como lidar com essa situação? A dica, nada mais, nada menos, é dar conhecimento para aquela criança. Porque a criança que não conhece sobre educação sexual, sobre as partes do corpo dela, ela nunca vai saber que está sendo vítima de abuso. Então, por isso que o conhecimento ele é uma força poderosa contra o abuso. Quanto mais conhecimento a criança tem sobre aquilo, menos chances ela tem de ser abusada. Mas, às vezes, muitos casos chegam a mãe e fala assim comigo: nossa, mas eu conversei tanto com aquela criança sobre isso, eu falei que ninguém poderia tocá-la, e mesmo assim ela se permitiu, vamos dizer assim, né? Só que a gente tem que entender que as crianças, principalmente as pequenas, elas não têm conhecimento disso, elas são muito ingênuas. E quando aquilo parte de alguém que a própria família se relaciona com aquela pessoa, fica mais difícil para a criança identificar se aquele toque aí que aconteceu com ela foi algo errado ou se foi algo certo. Então, o que eu sempre falo? Conhecimento. A gente precisa se encorajar, conhecer. A gente cansa de dizer, né, que as redes sociais têm coisas muito ruins nela, mas ela também tem coisas muito boas. Então, ela está farta aí de documentários, de relatos, de estudos a respeito de como se prevenir dos abusos. Então, vamos ter esse conhecimento, passar para as crianças, mas mais do que isso, monitorá-las. Porque, como eu disse, às vezes só falar não é o suficiente. Nós não podemos ser ingênuos nesse sentido, tá? E isso serve para todos nós, né? Inclusive para mim também, sou mãe de 2 crianças, então a gente precisa estar muito atento. Monitorar, que aí sim a gente realmente consegue um resultado satisfatório com relação a isso. E, doutora, para encerrar, a gente tem muitos casos, que a maioria dos casos são dentro da família, então é mais difícil de fazer essa identificação do que quando é uma pessoa de fora. Como suceder isso? Exatamente. Você fez uma pergunta extremamente importante. Por quê? Como normalmente o crime acontece, né, dentro de casa, com pessoas próximas àquela família ali, fica mais difícil, porque os abusadores eles sempre agem como? Longe do alcance de testemunhas. Por isso que a gente sempre diz que a investigação sobre abuso sexual, principalmente o infantil, ele é uma investigação extremamente complexa. Até porque, por ser um crime muito grave, a gente não pode
errar, vamos dizer assim, né? Porque às vezes um inocente vai pagar muito caro por aquilo que ele não cometeu. Então, por isso que a gente tem que ter muita cautela, né? Todas as vezes que a gente instaura um inquérito aqui, a gente procura agir da melhor maneira possível, fazer as diligências, né? Com muita propriedade, com muita eficiência, justamente para a gente chegar a um resultado final, por causa disso que você falou. Acontece perto de nós. Então, é observar. Não tem outra dica a não ser observar e entender, principalmente, o comportamento daquela criança com aquele abusador, né? Aquele suposto abusador em que as pessoas possam estar desconfiando. Então, assim, atenção. Obrigada, doutora Adeline Moreira. Voltamos com você aos estúdios. Agradeço a participação novamente, aqui diretamente da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu.